Agora, ok, pode começar. Tá gravando? Tá. Eu vou compartilhar, então, aqui. Bom. Tá aparecendo para vocês direitinho? Sim, sim. Sim, tá. Tá, sim. Bom, então, boa noite. Eu sou residente da gastroenterologia, como a gente conversou agora há pouco. Meu nome é Thaís, e eu vim trazer esse caso que a gente acompanha no ambulatório de hepato da doutora Perla. Como o doutor Gama já falou, é um caso bem interessante, por isso que chamou nossa atenção. A gente precisou até de ajuda de outras especialidades, como a neuro, para poder finalizar o diagnóstico. Bom, então, começando, trata-se então de um paciente de 56 anos, homem, negro, casado, tem um filho, paciente natural da Bahia, procedente de São Paulo há 30 anos, e trabalhava como operador de galvanoplastia há 5 anos, tendo então exposição a metais pesados como chumbo, cromo e o cobre. Ele é um paciente que ele vem encaminhado à Santa Casa, ao serviço de psiquiatria, pela medicina do trabalho da empresa de onde ele trabalhava, devido a um quadro de 6 meses de alucinações auditivas e visuais, associado à presença de pesadelos vívidos, perda de memória, reclusão social e irritabilidade acima do usual. Além disso, ele se queixava também de uma parosmia, uma disfunção erétil e uma perda de libido. Ele referia ainda uma atralgia migratória de grandes articulações, sem rigidez matinal, de caráter autolimitado, que costumava se resolver em 2 a 3 semanas com o uso de analgésicos comuns. Essa atralgia não tinha nenhuma presença de sinais filogísticos. De outros sistemas, ele negava sintomas, incluindo gastrointestinal, negava também emagrecimento, febre ou lesões cutâneas. Esse paciente chegou para a gente em julho de 2021. Ele começou esse processo de investigação diagnóstica desde dezembro de 2020, que foi quando ele foi afastado do trabalho que ele estava exercendo. De antecedentes prévios, esse paciente possuía uma depressão, sobrepeso e hipertensão. De antecedentes familiares relevantes no caso, era uma consanguinidade, os pais eram primos distantes. De cirurgias prévias, ele só havia feito uma hemorrafia há mais de 5 anos. Ele era ex-etilista e ex-tabagista e havia cessado o hábito de ambos há mais de 10 anos. Atualmente, ele negava o uso de substâncias e, inclusive, negava o uso de chás ou suplementos de forma contínua. Negava internações prévias. De medicações de uso contínuo, ele usava fluoxetina, enalapril, hidroclorotiazida, amlodipino e risperidona. Bom, o exame físico dele, ele apresentava, então, um sobrepeso, tinha um bom estado geral, não tinha alterações de ausculta cardíaca ou pulmonar, abdômen flácido, indolor à palpação, sem visceromegalias, também não apresentava estigmas de hepatopatia crônica. Da parte neurológica, ele era um paciente que tinha uma força motora preservada, sensibilidade preservada, reflexo sem alterações, não tinha dismetrias, e também não tinha nenhuma alteração sugestiva de parkinsonismo. Após a avaliação inicial da psiquiatria, esse paciente foi então encaminhado ao ambulatório da hepato, com a hipótese diagnóstica de doença de Wilson. Bom, e aí a gente que aí vamos elaborar as primeiras hipóteses diagnósticas. Porque a gente, antes até de estar dando mais detalhes, o paciente ele chegou para a gente nessa ocasião, eu acho que chegou mais ou menos na mesma ocasião para o ambulatório da neurologia. Ele começou com toda essa manifestação, esse quadro clínico, foi inicialmente avaliado pelo médico do trabalho, encaminhado para o psiquiatra, começou todo o tratamento e acompanhamento com o psiquiatra, que pediu exames iniciais, suspeitou da possibilidade de manifestação psiquiátrica, né, da doença de Wilson, e por isso ele encaminhou
para dar um segmento investigativo e diagnóstico conosco, na Hepato e com a neurologia, com a equipe do Dr. Francisco. E aí eu abro, antes de a gente falar mais detalhes, só com essa história, se vocês pensam em alguma coisa. Nossos residentes querem falar alguma coisa ou está todo mundo meio lost? Todo mundo perdido. Porque, assim, esse caso a gente vai estar mostrando até depois, mas realmente essa história inicial, a gente fica meio assim, ué, mas o que ele foi parar na Hepato, né? O que ele está fazendo com a gente? Mas foi justamente por essa hipótese da doença de Wilson, por isso que a gente já abriu até o jogo disso desde o início aí para vocês. Bom, eu não sei se eu estou vendo aqui a doutora Renata como hepatologista, quer fazer alguma hipótese aqui? Por que chegou no ambulatório da doutora Perla? Eu acho que tá todo mundo bem perdido mesmo, mas eu acho que pensando nessa manifestação psiquiátrica, eu acho que seria essa hipótese inicial mesmo. Então, não, eu estava funcionando. Outra questão também, Estava funcionando. Interromper, pessoal, só pensando pela exposição, a gente ainda não tem nenhum exame, né, para pensar, tem acometimento do trato gastrointestinal, então, assim, soltando, ele poderia ficar, a priori, mais um quadro neurológico mesmo, até do que hepático. Acho que depois vai surgir o motivo do porquê ele acabou encaminhado para um ambulatório da gastro. Mas pensando na exposição dele, né, sempre importante pensar em intoxicação de metais pesados, né, então o paciente foi falado aí de chumbo, de cobre, outras coisas, sempre lembrar de saturnismo, apesar de talvez as manifestações não se enquadrarem, assim, no pouco que eu sei, talvez não a priori saturnismo, pensar em outros metais, mas pela exposição dele, né, laboral, importante pensar em intoxicação por metais pesados. É isso aí mesmo, Carol. Agora, eu não sei se a gente pede para o Gama como clínico ou se a gente pergunta para o Francisco como neurologista como é que a gente entende essas queixas que parecem mais psiquiátricas do que neurológicas, né? Talvez Se vocês quiserem, eu estou meio enviesado, né? Porque eu sei do caso, mas eu posso falar o que eu pensei na hora que ele chegou também, do modo que a gente faz a abordagem, assim, se vocês quiserem. Perfeito. Quando ele chegou, eu tenho o costume de avaliar, fazer do jeito que a gente faz a parte acadêmica mesmo, sabe? Eu olho sem olhar os exames, vou conversar com o paciente e tiro a história. Então, olhando o que ele tem de antecedentes, o que a gente chama atenção, que a gente fala que é uma síndrome cognitiva. A gente sempre faz abordagem sindrômica, topográfica e etiológica, lá no ambulatório que eu faço. Então, é uma síndrome cognitiva comportamental, e a gente vai esmiuçando, né? Ele tem achados, e a gente divide sempre as síndromes cognitivas comportamentais se tem mais componente cortical ou subcortical. Então, cortical é quando tem uma afasia, uma apraxia, uma alteração de memória, e subcortical é quando tem mais alteração visual, visoespacial, desexecutiva, uma alteração de atenção, e as queixas dele eram bem direcionadas assim, para a parte de memória e para a parte comportamental, mas o que me chamava a atenção quando eu fui conversar com ele? Porque a gente já veio com hipótese de doença de Wilson, a gente vai conversando, vê o histórico, e ele tinha um histórico rico de antecedente psiquiátrico na família e tinha a história do etilismo também, que leva um quadro que pode ser um quadro carencial, provocando as alterações ou associadas com etilismo, né, como um Wernicke-Korsakoff, se for uma demência comportamental de início antes dos 65 anos, a gente pensa mais em demência frontotemporal, mas ele tinha muita alteração cortical de memória, mas assim, tem esses dois fatores. O primeiro que eles tinham um histórico familiar de um riquíssimo, assim, vários irmãos, primos, pais, avós, então já liga um sinal de alerta, porque a doença de Wilson é de herança autossômica recessiva, né, e o padrão de acometimento é uma demência muito mais subcortical do que cortical, então a gente já ligou o sinal de alerta já aí na primeira conversa com ele. Ele tem um discurso muito eloquente, assim, na verdade as queixas de memória pareciam até um pouco mais subjetivas do que objetivas. Por quê? Porque ele veio com um discurso de manter ele estava afastado do trabalho, né? Então, manter o afastamento do trabalho, porque ele não consegue mais lembrar de nada, porque ele não consegue mais fazer o que ele fazia, mas do ponto de vista de exame neurológico,
totalmente funcional. Do ponto de vista de memória, é até inocente o modo como ele age. Por quê? Porque ele contava com a riqueza de detalhes toda a história dele, e a queixa era de que tinha alteração de memória. Então, já ligou o sinal de alerta. Então, eu falei, não, então vamos investigar direitinho. Aí ficou como um quadro de investigação inicial da parte carencial e repetir os exames para a doença de Wilson, digamos assim, na primeira consulta, eu posso falar. Francisco, e você esqueceu, acho que o que a gente valoriza é os pais serem consanguíneos também, né? Exatamente. Então, não tinha, eu não lembro agora, mas eu não sei se tinha essa história tão rica. Mas ela pode até lembrar para mim aí, agora eu não lembro assim certeza, mas eu acho A gente, que na não. verdade, a gente interrogando que ele colocava isso, né, dos pais serem primos distantes e que se casaram, tudo. Então, a gente acabou direcionando, lógico, a anamnese, né? O que a gente sempre faz na avaliação lá é, por exemplo, ele veio da Bahia, aí eu sempre pergunto, mas qual a cidade da Bahia? Quantos habitantes tem? Porque às vezes eles falam que não são consanguíneos, mas se tem 3.000 habitantes, 2.000, e os dois nasceram, os avós são de lá, tem uma chance de serem primos, às vezes, sem saber, né? Uhum. Legal. Só dá uma resumidinha, Thaís, para a Fernandinha, que está reclamando. Obrigada, doutor Edu! Então, eu vou voltar aqui rapidinho. Então, esse é um paciente homem, né? Ele é um paciente que ele é operador de galvanoplastia há 5 anos e ele veio encaminhado para o serviço de psiquiatria pela medicina do trabalho, porque ele iniciou um quadro há 6 meses de alucinações auditivas e visuais, presença de pesadelos vívidos e perda de memória, como o Dr. Francisco falou. É um paciente que estava apresentando uma reclusão social, irritabilidade, parosmia, disfunção erétil e perda de libido. Além disso, ele tinha uma artralgia migratória, né, de grandes articulações. Esse paciente de antecedentes prévios, né, ele tinha essa consanguinidade e era ex-tabagista e ex-etilista, além do diagnóstico de depressão, sobrepeso e hipertensão. Ao exame físico, nada que chama muita atenção, não tinha nenhum estigma de hepatopatia, não tinha nenhuma visceromegalia, e o exame neurológico também nada que tivesse alguma importância agora. Então, ele foi encaminhado para o ambulatório da Hepato, com a hipótese diagnóstica inicial de doença de Wilson. E aí a gente estava discutindo sobre quais seriam as possíveis hipóteses diagnósticas. Como bem falado, as principais hipóteses que surgiram para a gente seria realmente a doença de Wilson, devido a essa manifestação psiquiátrica, neurológica que ele vinha apresentando. Outra hipótese, como já foi falado, inclusive, seria a intoxicação por chumbo, saturnismo, né, que também cursaria com uma manifestação psiquiátrica, neurológica, e até justificaria essa questão da artralgia que ele possui. E, por último, a intoxicação por cobre, que também teria as manifestações semelhantes à doença de Wilson, né. Essas foram nossas principais 3 hipóteses. E, a princípio, a gente não tem exame ainda, né? Até agora, não. Agora a gente vai mostrar os exames. Tá bom. Mas esse tipo de trabalho, eles usam EPI? Então, eu acredito que não, doutor, pelo que a gente estava pesquisando, acho que não. E conversando com ele também, né? Acaba realmente ele dizendo que não fazia nenhum uso adequado de EPIs. O que a gente perguntou era o que exatamente ele manejava, porque galvanoplastia eles fazem cobertura, né, de metais, objetos com outros metais. Então, você pode ter exposição a diferentes tipos de metais, né? Mas ele disse que não tinha nada de cuidados maiores aí. Ô, Gama, essa artralgia aí joga para o saturnismo? Ou você pensaria em mais alguma coisa? Essa parece que foi uma coisa meio autolimitada. Eu acho, embora eu já tenha conversado, Perla já tenha me passado dados relevantes do caso, nas nossas conversas anteriores, ele tinha um quadro que era muito psiquiátrico, né?
pouco neurológico, né? Mas tinha manifestações articulares associadas, né? Quando a gente olha para esses diagnósticos diferenciais, aí ele tem a história epidemiológica que coloca ele em 3 grandes exposições, né? Eu imaginei também a possibilidade de que, embora um diagnóstico diferencial remoto, e que poderia ser incluído aí, é pensar na possibilidade de uma vasculite, né? Ou seja, ter um paciente com um quadro de poliartralgia, manifestações psiquiátricas e mais do que neurológicas, mas que porventura pudesse ter ali, né, manifestações com essas elaborações ali psiquiátricas de parosmia e uma série de outras manifestações, mas só para diagnóstico de fato diferencial, né? Eu acho que outras doenças da reumatologia careceriam de importância aí nesse momento. Pensar assim, lúpus faz quadro psiquiátrico? Faz, né? Mas, embora as manifestações do lúpus possam ser essencialmente, às vezes, neuropsiquiátricas, né, essa artralgia autolimitada de 2 semanas, né, é pouco provável, né, mas eu acho que caberia, sim, para a gente ampliar. Será que nós estamos diante de um paciente com manifestações neuropsiquiátricas e esse quadro articular tem que nos levar também à reumatologia? Isso pode ser manifestação de um lúpus em um homem, mas pode sim, né? Será que é uma vasculite sistêmica com expressão clínica essencialmente neurológica? Né? A neuro-BC, doutor Francisco pode elucidar melhor, embora tenha quadros neurológicos mais marcantes, né, e menos psiquiátrico, eu acho que entraria aí em uma discussão para ampliar aí mais do que 3, 5 diagnósticos diferenciais. Né? Sim. Acho que poderia ter aí um pouco de ampliar um pouco mais esse diagnóstico, mas claro que a história epidemiológica, né, traz ele aqui para o chumbo, traz ele para o cobre, né? A história familiar traz ele para a doença de Wilson, o quadro psiquiátrico familiar, né? Aliás, quando se fala de doença de Wilson, os primeiros diagnósticos de doença de Wilson lá atrás, né, em 1900 e tanto, né, foram psiquiátricos, né, antes de serem, né, catalogados como doença hepática, né, ou neurológica, foram os quadros psiquiátricos que surgiram inicialmente. Mas sim, eu acho que valeria a pena colocar pelo menos em discussão. É isso, Francisco. Eu concordo com o professor aí em gênero, número e grau. É bem frequente a gente pegar, ainda mais o que o senhor falou de neuro-BC, por quê? Porque é uma doença que não tem um biomarcador, né? Então, a vasculite sistêmica com manifestação que pode ser central e periférica, e muitas vezes é oligossintomática e a manifestação psiquiátrica é muito frequente. Então, acho que abriria, assim, esse leque. Dentro das doenças, assim, que tem acometimento do sistema nervoso central e periférico, não tem um biomarcador, e pode pegar tanto os vasos arteriais como venosos, grande, pequeno e médio calibre, a gente sempre inclui nas nossas discussões lá neuro-BC e os acometimentos por SAF. Então, isso aí é frequente. Perfeito. E a doutora Perla, o que ela pensou e o que ela discutiu com a doutora Thais? Não, a gente estava pensando esses raciocínios diagnósticos. A gente foi, lógico, influenciado pelo encaminhamento, né, e a causa ali da indicação do encaminhamento para a gente. Num primeiro momento, só com relatos até então de exames, sem a gente ter na mão qualquer exame. E começamos, então, toda a investigação, solicitação de exames de investigação, pensando desde causas, deficiências vitamínicas que já foram citadas, causas sistêmicas, intoxicações, até a doença de Wilson, propriamente dita. Então, vamos descobrir, né, Thais, o que está acontecendo. Vou seguir, então. Então, a gente traz os primeiros exames complementares, né, que a gente tem. A princípio, ele tem os exames de fevereiro a agosto desse ano que a gente está, 2021, discutindo que foi o ano que ele chegou. Ele tinha um hemograma sem alterações, né, descartando talvez uma anemia hemolítica. Tinha um aumento discreto de gama-GT, não tinha alteração de transaminases ou de função hepática.
Única outra coisa que chamaria atenção na época seria o PCR e o VHS, que estavam aumentados. Eu acabei esquecendo de colocar o valor de referência aqui, mas ele é menor do que 1, né? Fora isso, não teria outra alteração significativa. Além disso, ele realizou sorologias e autoanticorpos, todos vieram não reagentes, exceto cicatriz vacinal, né, o anti-HBS, perfil de ferro, ácido fólico, vitamina B12, perfil tiroidiano, também nada, nenhuma particularidade. E aí, vamos aos exames talvez mais importantes até então. Só acho que o outro diagnóstico, só olhando os exames que tu colocaste aí, Thaís, o outro diagnóstico diferencial importante, que a gente esqueceu de pensar, seria encefalopatia metabólica por Hashimoto, né, ou mesmo hipotiroidismo, né, com manifestações psiquiátricas, né, porque às vezes no passado eu lembro que muitos endocrinologistas chamavam de loucura mixedematosa, né, quadros que eram eminentemente psiquiátricos, né, então acho que quando eu olhei o TSH e o T4 livre ali, né, lembrei de lá atrás dos diagnósticos diferenciais, teríamos pelo menos aí uns 5 ou 6 diagnósticos diferenciais, além daqueles que epidemiologicamente colocam o paciente como o mais provável diagnóstico, né? Exato. Bom, e aí a gente tem esses exames que ele traz, que foram desde dezembro de 2020, que foi a época que ele foi afastado do trabalho, né? Nesse exame ele tinha um cobre sérico bem aumentado, de 228, chumbo e cromo vieram normais. Então, aí já talvez tiraria um pouco essa suspeita de saturnismo, né? Ele realizou, então, em fevereiro, cobre urinário, que veio bem aumentado, de 329,3. Cobre livre, também calculado, veio bem alto, de 50, e a ceruloplasmina baixa, de 13,2. O paciente passou por uma avaliação oftalmológica em março de 2021, em que a gente viu que havia impregnação de cobre na membrana do DCM, né, fazendo os anéis de Kaiser-Flash bilateralmente. Essas imagens são ilustrativas, não são do paciente. Além disso, ele tinha um ultrassom de abdômen que não vinha com alterações, né, que a gente já tinha visto, que também a paciente não apresentou em nenhum momento alteração de função hepática ou transaminases. A ressonância magnética dele de outubro e o ecocardiograma também vieram sem alterações, ressonância não mostrando também aquela impregnação em núcleos da base. Bom, e agora? Quem que já falou aí? Quer aproveitar com os exames e fazer um diagnóstico? Carol? Doutor, tá aparecendo até enganando aí para um quadro de Wilson, né? Mas com a ona de Kaiser-Flash, a cuprúria. Mas geralmente o Wilson, às vezes, não costuma custar tanto com cobre sérico, né? Tão aumentado. Eu acho que o cobre sérico tá até, por vezes, normal, se eu não estou enganada. Não sei se talvez na doença de Wilson, né, aguda, quando deflagra uma hepatite aguda, mas não tem alteração, né, hepática, né, nem laboratorial, nem enzimática, então talvez fique um quadro mesmo de intoxicação exógena pelo chumbo. Só lembrando que a gente pode ter manifestação hepática, mas pode ter manifestação só neurológica, só psiquiátrica ou hematológica. Então, o fato de não estar tendo manifestação hepática não é a exclusão, né? Exato. O cobre sérico que foi dosado foi o livre ou foi o total? Eu acho que eu não escutei essa hora. Bota lá na tabelinha. Não, na verdade foi o cobre sérico total. A gente não consegue estar fazendo a dosagem do cobre livre. A gente é que fez o cálculo aqui e a gente só conseguiu aqui em fevereiro. Em dezembro era a primeira avaliação do médico do trabalho, né? Não tinha ceruloplasmina para a gente calcular, né? Não tinha ceruloplasmina, exatamente. O que a Carol falou é totalmente verdade. A dosagem do cobre sérico total
se a gente, tanto pensando, né, na doença de Wilson, quanto pensando na intoxicação pelo cobre, a gente pode ter, por conta dos níveis séricos da ceruloplasmina mais baixa, o cobre sérico total na verdade, o cálculo do cobre livre mais o cobre ligado à ceruloplasmina. Então, essa redução dos níveis da ceruloplasmina pode falsear esses valores. Então, eu posso ter níveis baixos ou níveis normais, né? Mesmo na doença de Wilson. E por esse motivo que o ideal é a gente estar fazendo cálculo, né, do cobre livre. Por isso que a gente fez esse cálculozinho aqui depois. Eu acho que a Elze tem uma aula para dar no Congresso do Rio agora, daqui umas 2 semanas, que é para falar com essas ceruloplasminas pouco baixas, né? Sim. Não é que é aquela que fica entre 20 e 10 e que a gente fica sempre na dúvida se ela é ou não. Eu convidei a Elze para assistir hoje a sessão por conta da aula que ela vai fazer lá semana que vem, né? E como interpretar uma ceruloplasmina um pouco baixa. Esse é o título da aula que ela vai dar, né? E esse é um exemplo aqui, né, que serve muito bem para entrar nos diagnósticos diferenciais. E, Francisco, você como nosso neurologista, esse laboratório fecharia o diagnóstico, esse anel, esse laboratório, vocês sentiram falta de alguma coisa? A ressonância normal? Eu vou falar para vocês o que eu pensei lá na hora que a gente foi avaliar. Primeiro que a gente sempre pensa assim, né, em buscar as causas potencialmente tratáveis na neurologia, e doença de Wilson sempre está dentro delas. Então, é comum a gente pedir esse rastreio com ceruloplasmina, o cobre sérico, cobre livre, na urina, buscando nos casos que são aí desafiadores, né, na interface neuro e psiquiatria. E mesmo quando vem a parte hepática totalmente normal e o quadro é compatível, a gente vai seguindo em frente na investigação. Então, é comum a gente pegar esses quadros que vêm um pouquinho abaixo de um pouquinho tocado de outro, paciente é etilista, usa vários medicamentos já da parte psiquiátrica, às vezes usa valproato, que dá um pouquinho de alteração nas transaminase, e então é comum a gente ficar nessa dúvida. Então, eu vou guiando, porque assim, do ponto de vista de fluxograma, talvez até ele preencheria critérios, mas ele trazia muitos sinais e sintomas que sempre me deixam com o pé atrás, como, por exemplo, a manifestação neuropsiquiátrica dele não era típica, tem um histórico familiar muito rico, que, assim, se fosse lembrar, seria até de uma doença autossômica dominante, e não de herança autossômica recessiva, pegava 3 gerações de família. Então, já liguei o sinal de alerta para algumas outras doenças. A ressonância veio normal, o que não é comum. A gente tem na Santa, a gente faz algumas sequências de suscetibilidade, que vê depósito de substâncias que são ferromagnéticas, para ver da parte de cobre, manganês, que é muito sensível. Então, assim, era um quadro, digamos assim, fraco do ponto de vista hepático, intermediário do ponto de vista oftalmológico e muito rico do ponto de vista neuropsiquiátrica / neurológico. Então, estava fugindo da nossa rotina, porque até a descrição que tinha dos achados dos anéis era uma descrição que ele colocava bem, bem bonitinho, assim, discretas alterações. Então, assim, ele colocava como se fosse uma graduação dos anéis de Kaiser-Flash, como se estivesse no começo, leve. E aí eu fiquei pensando, nossa, não tem nada no fígado. Geralmente, quando tem alteração neurológica, é porque o fígado já está um pouco comprometido, né? Então, porque está tendo depósito lá em cima. Não tem nada na ressonância. Então, está um pouco dissociado da história natural da doença. Mas a gente sabe que a apresentação fenotípica é muito ampla, é uma doença potencialmente tratável, que deixa sequelas. Então, eu pensei assim, apesar de preencher critérios, está fugindo da história natural, mas não vou abandonar. Eu acho que a gente tem que tentar fazer um teste genético para ter um exame a mais. Às vezes, o teste genético também trai a gente e traz mais dúvidas, mas eu achei que era um caso típico que o teste genético iria ajudar, porque às vezes os residentes mais novos pensam que tem que pedir teste genético de cara. Eu acho que não. Eu acho que tem que fazer toda a sequência do fluxograma habitual
E o teste genético é como se fosse a cereja do bolo, mas que às vezes não é a cereja, às vezes atrapalha. Mas no caso dele, acho que ajudou a gente. Eu tenho uma pergunta para os chefes, ou para a doutora Perla, Oi, que Fernandinha. tá. Porque, em teoria, como o doutor está falando, ele fecha critério, na verdade, para fazer diagnóstico de Wilson, né? Em teoria, porque ele tem uma ceruloplasmina baixa, apesar de não ser super baixa, é baixa, e ele tem os anéis. Então, teoricamente, a gente conseguiria fazer um diagnóstico. Alguém já começaria a tratar, alguém já pensaria em fazer alguma coisa do ponto de vista terapêutico, ou seguiria mesmo como realmente o quadro psiquiátrico ou neurológico não está encaixando muito, além de ter como ponto positivo essa história da história familiar, o que vocês fazem? Vocês tratariam, vocês não tratariam, vocês ficariam com o pé atrás? Porque isso acontece na vida real, né? Eu até pensei se valeria a pena um teste de penicilamina, né? Exatamente. Eu pensei a mesma coisa, você fazendo aquele teste para ver como é que seria o resultado. Acho que a gente não faz a Santa Casa, né, doutora? Não, a dificuldade é a gente conseguir a penicilamina. Por incrível que pareça, né? Porque a gente precisa estar fazendo toda a prescrição, preencher todo o formulário para a gente estar fazendo a solicitação da medicação. Mas é uma coisa que a gente chegou a cogitar, sim, e aí a gente tinha também ficado muito em dúvida, porque ele, por mais que laboratorialmente, né, ele tivesse critérios para a gente pensar na doença de Wilson, realmente o quadro clínico não batia, né? Não estava se encaixando ali 100%. Então, por isso, a gente achou melhor estar repetindo exames antes da gente simplesmente estar embarcando aí nesses primeiros resultados, né, do paciente, que ele trouxe de fora, até porque ele já trouxe, se vocês atentarem, eram exames ali, as dosagens de fevereiro, ele chegou para a gente no final de julho. Então, a gente falou, bom, vamos repetir, vamos estar vendo aqui agora, mais recentes, os exames, como é que vão estar. Mas se você tivesse a possibilidade de fazer depenicelamina, você faria? Sim. Por quê? Porque a gente, o que a gente espera, né, com a dessensibilização, pensando na doença de Wilson propriamente dita, a gente disparar, né, esse nível urinário, né, do cobre para mais de 1.600 miligramas dia. Nas 24 horas. Então, eu acho que seria um bom recurso a mais aí para a gente estar pensando no diagnóstico. Até porque a pesquisa genética que o Francisco citou, a gente sempre fica, né, querendo a nossa cereja do bolo, mas na prática clínica, na maioria das vezes, a gente não consegue estar realizando, né? Então, a gente acaba realmente tendo que esgotar os nossos outros recursos clínicos. A biópsia hepática, não sei também aqui se alguém questionaria, a gente em momento algum cogitou de fazer a biópsia no primeiro momento, porque ele não teve nenhuma manifestação clínica de doença hepática, né? Ele chegou para a gente com aquela gama GT assim, bem devagarinha, né? Assim, 2 vezes o valor de normalidade só, nada mais além disso. E aí, então, por isso que a gente também não pensou nela como um recurso inicial aí de diagnóstico. O George Luiz levantou a mão, acho que ele quer perguntar alguma coisa. Doutora, ele tinha alguma imagem do fígado? Alguma ressonância, alguma coisa assim? Tinha. Ele tinha ultrassom sem alterações, foi feito também uma ressonância sem alterações. Eu nem citei aqui, porque assim, não é nada muito específico aqui para o diagnóstico, né? Mas ele tinha também, tudo normal. Obrigado. Agora, só uma dúvida para o doutor Francisco, pensando no diagnóstico diferencial e colocando doença de Wilson como um diagnóstico possível, e imaginando que ele tenha uma doença só essencialmente neuropsiquiátrica pela doença de Wilson, já que laboratorialmente não há nenhuma alteração dos testes hepáticos, não tem nenhuma alteração da imagem do fígado, enfim, parece que sendo Wilson, seria só uma forma clínica neuropsiquiátrica. E aí a gente olha para os anéis, né, e vê que a associação do anel de Kaiser-Fleschner é muito mais associada com a doença neurológica
do que com a doença hepática, né? Quando vê assim, com que frequência os anéis de Kaiser-Fleischer estão associados somente à forma hepática da doença de Wilson, 60% a 67%. Com a doença neurológica, é superior a 90%. A minha pergunta se for sendo doença de Wilson, né, com essa manifestação neuropsiquiátrica, mas com predomínio mais de doença psiquiátrica do que neurológica, há um percentual grande desses pacientes que não teriam as alterações da imagem, o sinal do panda gigante, né, ali na região dos núcleos da base do cérebro? Professor, essa pergunta eu já me fiz várias vezes, porque tem alguns casos que a gente segue, quando que é mais desafiador? É quando, por exemplo, tem um caso já diagnosticado na família, tem um irmão que tem manifestações só neuropsiquiátrica, e só que geralmente é na faixa etária mais acima dos 40, 50 anos. Então, aí a gente fica se perguntando, será que ele não tem uma variante e que ele tem uma doença de Wilson, só que a manifestação é mais neuropsiquiátrica, assim, hepática, vale a pena tratar? Com o que eu trataria? Então, não sei se eu fui bem claro, assim, o perfil que gera mais dúvida. Sim. Então, nesses casos, pode realmente não vir alteração, às vezes, nem hepática, nem no depósito dos anéis, mas tem uma manifestação neurológica e você vê uma ressonância com a redução volumétrica importante que não é adequado para aquela idade e que pode ser pela neurotoxicidade do cobre a longo prazo. Então, nesses casos, tem alguns trabalhos que dão respaldo para a gente para iniciar o tratamento, mas a gente inicia, vou falar para o senhor de uma maneira mais prática, mais com o zinco do que com a depenicilamina. Por quê? Porque a gente vê muitos casos que, às vezes, estão estável, com essa depenicilamina, piora, aí você fica como responsável pela piora do quadro. Sim. E que respaldo que eu vou ter para dizer que fiz um teste, esse teste, lógico, eu vou entender que foi uma tentativa para melhorar a vida dele, e que às vezes essa piora acontece, mas essa piora nem sempre é uma queda, o cérebro já fica com a reserva funcional baixa, então às vezes essa quedinha que ele teve foi só o responsável para deixar uma sequela funcional. E o zinco não. E eu posso falar que quando a gente utiliza o zinco no começo, esses pacientes têm uma resposta boa. Não é rotina nossa, tem alguns guidelines que nós suporte, a gente não tirou da nossa cabeça, digamos assim, e essa experiência é muito boa, porque o paciente sente a melhora, o familiar sente a melhora. Então, eu faço até como um teste terapêutico antes de iniciar a depenicilamina, porque, assim, tem outras doenças também, como da junção neuromuscular. Então, quanto mais tempo o paciente passa com os níveis altos e crônico, a chance, porque esse paciente já tinha uma história crônica, não era tão recente. Então, quanto mais crônico ele tem, mais depósito tem em toda a parte neurológica, nervo periférico, junção neuromuscular, sistema nervoso central. Então, a chance de ter uma piora de qualquer uma dessas áreas é grande. Então, a gente fica sempre com o pé atrás. Tanto que a gente começa, quando inicia, o segmento é semanal, porque não dá para largar ele assim com retorno mais espaçado, não. Então, a gente inicia, mas inicia com o zinco. Eu, inclusive, só até um adendo, eu fui fazer uma revisão até por conta desse caso, tudo, e eu achei super interessante, isso que até eu achei super pertinente esse questionamento do Gama, de o que tem de manifestação na ressonância, né, radiológica versus a manifestação clínica do paciente, porque eu estava vendo assim, só de distúrbios do cobre associados a alterações neurológicas. Você tem várias alterações, né? Tanto alterações genéticas, quanto até questionamentos de Alzheimer, né? Parkinson, estava vendo tudo, várias doenças associadas ao metabolismo do cobre, né? A gente, o que tem de mais robusto assim é com Alzheimer, e a gente sempre investiga, né, pelo menos assim, na prática acadêmica, que a gente consegue, pelo menos esse rastreio básico fazer. Mas quando a gente começa a associar essas manifestações, o Wilson-like, com outras doenças genéticas, é que hoje a gente conseguiu um pouco mais de acesso com algumas empresas
que depois a gente perdeu também, para fazer da parte genética, né? Que tem alguns distúrbios congênitos da glicosilação que pode iniciar no adulto, tem umas síndromes específicas mais clássicas, assim, de Mednick, mas vem com retardo mental, ictiose, e às vezes a gente encontra, vem em nível alto, a gente fala que é intoxicação idiopática ou primária por cobre. E como a gente está conseguindo investigar agora mais isso, inclusive, aí, por outro lado, teve um caso recente que a gente pegou que é muito raro, que era o contrário, era mielopatia por deficiência de cobre, e que a gente repôs endovenoso, e assim, o paciente tinha ficando investigado uns 6 meses, e ninguém acreditava que era alguma coisa metabólica. E a gente insistiu, aí conseguiu dosar, repetiu, aí eu falei assim, ó, ninguém vai acreditar que é do cobre, porque ninguém viu. Vamos repor EV e pede para ele voltar em 1 semana. Ele voltou andando, então assim, foi muito bacana. A gente vai até levar para o congresso esse ano. Que deve ter muito mais desses casos aí perdidos, porque não é tão rotineiro a gente dosar. Até na neuro a gente já tem uma frequência maior. Mas quando chega lá para o ambulatório que eu faço, que o nome é doenças sistêmicas, é quando não se encaixa em nenhum outro lugar que eu falo. Muitas vezes vem sem a dosagem do cobre. Então, isso eu peço já para dosar de rotina, porque ajuda. Até para a gente saber interpretar esses resultados, quando vem baixo, quando vem alto, porque a ceruloplasmina pode ser um reagente de fase aguda, né, como vocês sabem mais do que eu. Então, a gente aprende a lidar com os resultados dos exames também. Não de primeira, né? Muitas vezes aí na primeira avaliação. Deixa eu perguntar para vocês que a gente acaba sempre vendo o Wilson, sempre acaba lendo, porque não é aquela coisa comum do dia a dia. Mas essa pergunta da Carol, ela poderia ajudar para uma coisa exógena do que de uma doença crônica, que ela chamou a atenção desse cobre muito alto, depois ele foi afastado do trabalho, o cobre deu uma boa melhorada, sem a gente ter nenhuma intervenção. Vocês viram lá no exame que a Thais mostrou, que estava bem alto, acho que em dezembro, em fevereiro já baixou. Será que é um problema metodológico? A gente sempre repete. Vai mostrar de volta agora na sequência como que vai ser a evolução desse cobre mais claro, eu acho. Eu posso falar da parte neurológica. Geralmente, quando a gente vê uma queda, a gente vai ver o método, né, que foi realizado, e o laboratório que foi feito. Às vezes a gente pede até para investigar lá dentro se toda a metodologia, o tempo que levou para análise, e se cai muito rápido, a gente fica de olho que pode ter sido erro laboratorial. E se vai tendo uma queda mais lenta, para a gente parece um pouquinho mais de intoxicação mesmo. Isso. A intoxicação, especificamente a intoxicação pelo cobre, relatos em literatura justamente de queda e melhora, né, dos níveis do cobre, ele se dá geralmente em torno de 30 a 180 dias para a gente começar a ter um equilíbrio, né, dos níveis do cobre. Então, realmente, assim, a gente tem que estar fazendo esse acompanhamento, segmento do paciente, né? Vamos lá, Thaís. Vamos lá. Então, aqui as nossas hipóteses. E aí, com a fundamental ajuda da neurologia, a gente conseguiu, então, a pesquisa genética do paciente. Ele realizou, então, o ATP7B em abril, que veio negativo, mas devido ainda à forte suspeição clínica, e presença de algumas mutações que podem estar presentes, foi realizado sequenciamento genético em junho, que também veio negativo. E aí o diagnóstico ainda sobrou, talvez, pela intoxicação por chumbo, né, mas essa meio que afastada, né? Menos provável devido ao nível sérico, né? E como principal diagnóstico ficou a intoxicação pelo cobre. Bom, então a gente trouxe aqui a evolução laboratorial até então, né, como que ele estava. Ele tinha chego com o cobre sérico bem elevado, ceruloplasmina baixa, né, e o cobre urinário também elevado, que com o passar do tempo foram todos normalizando para dentro do valor de referência, né. Cobre sérico, então, em setembro de 2022 dele estava dentro do valor normal, e o cobre urinário também.
E a última ceruloplasmina dele, que era de abril, também estava dentro do valor de referência. Ele foi submetido a uma nova avaliação com lâmpada de luz de fenda, né? Nessa avaliação, em agosto de 2022, não tinham nenhum sinal, não tinham sinais de impregnação por cobre. Esse paciente foi, então, a conduta que a gente teve pela hepatologia foi o paciente se manter afastado das atividades ocupacionais, visto que ele estava apresentando uma melhora clínica, laboratorial, no momento sem necessidade de terapia com quelantes. E de acordo aí também com a equipe da neuro, né? Quanto a essa questão da conduta. Isso. E aí atualmente, né, que foi a última consulta dele com a gente em março de 2023, esse paciente retorna com uma melhora parcial dessa queixa de impotência sexual. Ele está atualmente fazendo acompanhamento com a URO, fazendo uso de sildenafila caso necessário. Não teve novos episódios de alucinações auditivas e visuais, relatava melhora da queixa da artralgia migratória e persistia sem queixas do trato gastrointestinal. Atualmente, o que tinha desde o começo do acompanhamento dele, de julho de 2021 até agora, havia sido acrescentada losartana na medicação dele, tramadol de 50 miligramas de 12 em 12, caso necessário, devido a uma queixa de lombalgia crônica, que ele estava acompanhando com ortopedia também. A fluoxetina foi ajustada a dose pela psiquiatria, agora ele estava tomando 60 miligramas. Nessa última consulta, ele traz novos exames laboratoriais, persiste com hemograma, função renal, função hepática, e as enzimas canaliculares todas dentro da normalidade. E, por último, a gente traz aqui uma evolução laboratorial dele, então, com o último cobre sérico e ceruloplasmina, calculando o cobre livre também dele, que estava dentro da normalidade. Há também um exame dele que está pendente ainda, que é o ácido delta-aminolevulínico, né, o ALAU, que é um metabólito da protoporfirina, para excluir a intoxicação por chumbo. Foi pedido pela clínica, né? Pela clínica médica, sim. Bom, então esse é o caso clínico que a gente gostaria de trazer para vocês. Eu vou deixar agora aberto para os comentários da doutora Perla, para finalizar. Primeiro eu dar parabéns, né, Thaís? Parabéns, Muito bem bom, apresentado. Thaís. Muito bom. Assim, a gente, na verdade, eu achei interessante, eu falado até com o Gama, eu achei interessante porque não é um caso hepatológico, né, visto que o paciente não apresentou uma alteração hepática, a princípio, no quadro clínico, mas ele foi encaminhado para a gente pela suspeita de uma doença que muitas vezes é seguida, né, e a conduta é geralmente feita em conjunto com a equipe da neurologia, né, de tratamento, de acompanhamento desses pacientes. E foi uma surpresa para a gente, foi o que instigou a gente a estar estudando, inclusive, né, um pouquinho sobre as intoxicações exógenas. Eu até fiz um resuminho, uma aulinha, se vocês permitirem, aí, apesar da hora, para a gente estar falando bem rapidinho, mas de que, assim, é justamente a ideia da gente estar lembrando, né, dessas possibilidades das doenças ocupacionais, não comprar de primeira a ideia, né, de um diagnóstico, principalmente uma doença que não tem uma incidência alta. A gente tem que ter realmente, completar, né, tentar ao máximo a investigação e definir o melhor diagnóstico, até porque a conduta muda totalmente, né? Esse paciente teve uma melhora clínica, laboratorial, sem a necessidade de estar intervindo, né, entrando com o quelante, só pelo afastamento da exposição no trabalho. Então, achei um caso bem bonitinho. Muito bonito. Ele não é bonitinho, ele é lindo. Quer contar o que você estudou? Vamos lá. Alguém quer perguntar antes alguma coisa para a doutora Perla? Ou podemos ouvir Eu posso só complementar, só do teste genético, a gente fez 2, porque assim, o primeiro a gente pediu dentro de um painel, a gente tinha disponível um painel das leucoencefalopatias e que inclui as doenças
potencialmente tratáveis. Mas eu ainda fico sempre com o pé atrás. Eu falei, não, vamos ver se a gente consegue. A gente conseguiu o sequenciamento do gene, né? E aí eles fazem de uma maneira mais pormenorizada, ver qual tipo de variante que tem, se tem alguma em específica, das mais comuns, até se tem uma alteração intrônica que possa justificar. Então, na verdade, não tinha nada. Aí eu, digamos assim, aquietei meu coração, eu fiquei mais tranquilo que não deve ser mesmo quando a gente soma tudo isso. Mas ainda fico com o pé atrás olhando agora ainda, retrospectivamente, né? É mais fácil, né? Na hora é Francisco, mais você tem difícil. mais prestígio que o doutor Gama e a doutora Maria Lúcia juntos. Os dois ficam enrolando a gente para Mas, na diagnóstico verdade, genético. o que ficou claro é que o doutor Francisco ele é responsável por manifestações neurológicas das doenças sistêmicas, né? Então, quando tudo fica difícil, desemboca lá no ambulatório dele, né? Então, ele tem o privilégio de buscar toda a ferramenta de diagnóstico que ninguém conseguiu lá atrás, né? Além de pensar mais em diagnósticos mais difíceis, né? Porque é muito interessante, muito legal. Os menos frequentes, com certeza. Maravilha, parabéns aí pela conduta. Deixa eu só colocar aqui. Eu estou aqui tudo corrompido. Vamos lá. Eu vou falar bem rapidinho, porque, inclusive, muita coisa que a gente falou, já que eu coloquei aqui, a gente já falou ao longo da discussão. Primeiro, só ressaltar que eu tenho a honra, o prazer de poder estar fazendo parte desses dois serviços que eu tenho muito carinho, que é a Santa Casa e a Unifesp. E a gente, então, fazer essa troca, eu acho super legal, sempre enriquecedor. Eu fiz um apanhadozinho para a gente se focar principalmente na questão de diagnóstico, né? Diagnóstico da doença de Wilson e seu potencial de diagnóstico diferencial com a intoxicação exógena pelo cobre. Esse caso eu achei interessante, até a gente fazer esse levantamento, porque quando eu fui pesquisar na literatura, a gente falando da intoxicação pelo cobre, tem relatos muito pequenos, muito pobres, geralmente associados àquele composto, assim, né, de todas as intoxicações por metais pesados, aí eles botam um parágrafo para falar do cobre, ou os artigos que a gente encontra em literatura são geralmente relatos de casos, poucos os relatos, e falando principalmente das manifestações agudas da intoxicação pelo cobre, que são as manifestações mais clássicas, né, de anemia hemolítica sideroblástica e hepatite aguda ou até insuficiência hepática. Então, esse caso especificamente que a gente viu, eu não consegui achar nenhum outro relato na literatura assim, com tanta riqueza e de detalhes, inclusive com a questão da pesquisa genética, para a gente ter essa comprovação e afastar aí o diagnóstico da doença primária. Então, bem en passant, né, doença de Wilson, mais do que tudo, todos já sabem, ela também é chamada de degeneração hepatolenticular, justamente pela manifestação hepática e neurológica, foi descrita inicialmente em 1912, é uma doença autossômica de caráter, né, autossômico recessivo, associada à mutação no gene ATP7B, no cromossomo 13 do gene ATP7B. Hoje a gente já conhece mais de 500 mutações associadas à manifestação da doença, e mais de 100 mutações no gene ATP7B sem relação de manifestação de doença patológica, né? A incidência da doença de Wilson é de 1 para cada 30 mil nascidos vivos e do portador heterozigoto de 1 para cada 100 nascidos vivos. O básico para a gente entender a doença de Wilson é a gente definir ela como sendo um distúrbio primário no metabolismo do cobre, mas como eu já até citei, eu fui justamente estar revendo todas as doenças associadas ao metabolismo do cobre, principalmente as doenças de manifestação neurológica, e a gente fica louca, porque você tem uma listagem gigantesca, né, de mutações, distúrbios genéticos associados.
Então, de forma muito resumida, assim, didática, bem beabá mesmo, para a gente lembrar como é que é o metabolismo do cobre. O cobre que a gente adquire, normalmente, ele é adquirido através da nossa dieta. Nossa dieta normal, habitual, contém em torno de 1 a 5 miligramas de cobre ao dia, e desse cobre contido na dieta, só 0,9 miligramas por dia que a gente vai realmente precisar para o metabolismo do nosso organismo. O excesso é eliminado, e a eliminação ela é predominantemente pela via biliar, sendo a minoria no paciente, sendo a minoria desse excesso eliminado por via urinária. O cobre absorvido vai se ligar à albumina e à histidina e ser transportado aos hepatócitos. No hepatócito, ele pode sofrer 3 vias de metabolismo básicas, né? Ou ele se liga à apotioneína, formando a cobre-metalotioneína, que é uma enzima de armazenamento de metais como cobre, zinco, prata, mercúrio, cádmio. Dessa forma, a gente evita o estresse oxidativo que é gerado no cobre na sua forma livre. Ou ele pode se ligar à apoceruloplasmina, que é a precursora, né, da ceruloplasmina, formando, então, a ceruloplasmina, que é a enzima carreadora do cobre plasmático. Mais de 95% do cobre no plasma se encontra na forma ligada à ceruloplasmina. Também, dessa maneira, evitando, né, o efeito tóxico do cobre livre. Ou, terceira via, o excesso desse cobre vai ser eliminado pela via biliar, essa excreção biliar mantendo, então, o equilíbrio dos níveis de cobre no organismo. E, para isso, a gente precisa da enzima ATP7B, que, nos indivíduos normais, ela vai estar agindo tanto promovendo, né, a ligação da apoceruloplasmina com cobre, a formação da ceruloplasmina, quanto a excreção biliar do cobre. Se a gente, por outro lado, que é o que acontece no paciente com Wilson, não tem a ATP7B, dessa maneira, a gente não tem a síntese de ceruloplasmina, por isso a gente vê, né, níveis baixos diminuídos da ceruloplasmina, e não tem a eliminação, a excreção biliar do cobre. E esse cobre, então, vai se acumular no organismo, inicialmente nos hepatócitos e depois em todo o organismo, tendo o seu efeito tóxico para as células do organismo. Um passão. Manifestações clínicas da doença de Wilson, também já todos conhecem, que são as hepáticas, que a gente conhece mais, né, que vão desde uma hepatomegalia assintomática, elevação discreta de aminotransferases, uma hepatite aguda, uma esteatose hepática, até uma insuficiência hepática fulminante, hepatite crônica, cirrose, e na fase cirrótica, até o aumento do risco do carcinoma hepatocelular. As manifestações neurológicas, né, que vão desde distúrbios de movimento, cialorreia, disartria, distonia, paralisia pseudobulbar, insônia, cefaleia, e as manifestações psiquiátricas, que eu particularmente acho sempre as mais difíceis da gente conseguir definir o diagnóstico, né? Porque vão desde alterações comportamentais, como depressão, mudanças de personalidade, e isso principalmente na faixa etária, né? No adolescente, você acha que não, é tudo da adolescência, então isso às vezes acaba retardando o pensamento, né, no diagnóstico, e com isso o diagnóstico da doença. A manifestação hematológica, que é uma anemia hemolítica cúmulus negativa, e as manifestações em outros sistemas, né, que vão desde o acúmulo na membrana de Descenet, que é o anel de Kaiser-Fleischer, catarata em girassol, manifestação cutânea com a acantose nigricans, as unhas em safira. A gente pode ter manifestações renais, síndrome de Fanconi, acidose tubular renal proximal, nefrolitíase, manifestações cardiológicas, esqueléticas, inclusive com artrites, artropatias, e pancreatite, manifestações endócrinas, genitais, ou seja, é uma doença sistêmica, né, que pode ter um acometimento bem amplo. Opa! Qual a idade que ela costuma se manifestar?
Bom, a principal faixa etária, né, de manifestação da doença é a faixa entre 5 a 35, 40 anos de idade, mas a gente tem relatos em literatura de casos desde mais precoces, tem o caso mais precoce que eu achei em literatura tinha 3 anos de idade, até casos mais tardios, mais tardio na 8ª década de vida. Eu estou aqui brigando com esse negocinho aqui. Ocultar. Acabei de ver. De diagnóstico. Como a gente tinha falado antes, e como na maior parte das doenças, no caso nosso, que a gente está aqui discutindo no grupo de hepato, as nossas doenças hepáticas, tirando as hepatites infecciosas, a gente acaba muitas vezes precisando de um arsenal, né, diagnóstico. Pensar e juntar vários fatores, vários achados clínicos, laboratoriais, para a gente conseguir estar definindo melhor o diagnóstico. E aqui, no caso de Wilson, então, quais são os recursos? Primeiro, a ceruloplasmina. A ceruloplasmina, ela está reduzida no paciente com Wilson em mais 90% dos casos. Essa redução vai ser para níveis abaixo do valor de normalidade, né, de 20 miligramas por decilitro, mas geralmente a gente vê níveis bem baixos, abaixo de 10, e quando abaixo de 5, isso dá um alto valor preditivo positivo para o nosso diagnóstico. Só que, como já citado aqui na nossa discussão, a gente não pode generalizar e dizer que a avaliação da ceruloplasmina vai ser definitiva para o nosso diagnóstico. A gente pode tanto ter falsos negativos, né, ou seja, casos em que até eu tenho níveis baixos, né, níveis elevados, digamos assim, da ceruloplasmina, mas que a gente tem, na verdade, a doença, desculpa, troquei aqui no falso positivo e no falso negativo, ou seja, eu tenho níveis baixos, não tão baixos em outras situações que não a doença de Wilson. Então, por exemplo, posso ter redução de ceruloplasmina em pacientes com outras hepatopatias, já que ela é produzida no fígado, como nas hepatites crônicas em gerais, doenças hepáticas induzidas por drogas, doença alcoólica. A gente pode ter a redução de ceruloplasmina nos heterozigotos assintomáticos, em casos onde eu tenho redução de níveis séricos de proteínas, por exemplo, nas gastropatias perdedoras de proteínas ou nas nefropatias perdedoras de proteínas. Tem outras doenças genéticas associadas a distúrbios do metabolismo, né, do cobre, como a doença de Mentes, que o Dr. Francisco já citou, é uma doença ligada ao X, onde aí a mutação é no ATP7A, que é responsável pela absorção entérica, né, do cobre. Então, nesse caso, a gente tem redução dos níveis séricos de cobre no organismo. A gente pode ter também um falso positivo em caso de administração excessiva de cobre, em outras situações de deficiência do cobre, na ceruloplasminemia. E eu posso ter um falso negativo, ou seja, um aumentozinho ali dos níveis iniciais, né, da ceruloplasmina, mesmo no paciente com Wilson, nos quadros de hepatite aguda, da gestação e tratamentos hormonais com suplementação de estrógenos anticoncepcionais. O nível sérico do cobre, também já falamos sobre ele. O cobre total, que é o que a gente consegue estar dosando na prática, né? Ele, na verdade, está avaliando tanto o cobre ligado à ceruloplasmina quanto o cobre livre. E, como eu tenho níveis reduzidos da ceruloplasmina, por esse motivo, eu posso ter o cobre sérico total diminuído ou normalizado, né? Não excluindo dessa maneira o diagnóstico da doença de Wilson. Por isso, o ideal é a gente estar calculando o cobre sérico livre, utilizando essa formulazinha, onde a gente, usando dados, né, que são a dosagem do cobre total e os níveis séricos da ceruloplasmina, a gente consegue estar chegando aos níveis do cobre livre. Quando esse nível do cobre livre é abaixo de 15, é considerado normal. No paciente com Wilson, a gente geralmente vê níveis bem mais elevados, acima de 25 microgramas por decilitro. A excreção urinária, né, do cobre de 24 horas, ela também ajuda bastante no diagnóstico, mas a gente tem que lembrar que até 25% de indivíduos
assintomáticos, eles podem ter uns níveis mais baixos do que os 100 microgramas por decilitro. Então, por esse motivo, quando acima de 40 microgramas, a gente já tem que pensar no diagnóstico e deve prosseguir a investigação. E, para a gente melhorar aí a acurácia, né, melhorar a sensibilização do teste, a gente pode fazer a sensibilização com a depenicilamina, que a gente já tinha falado aí na discussão do nosso casinho. Em que situações eu posso ter um falso negativo, ou seja, vem um cobre urinário baixo, ou se o paciente fez a coleta inadequada, não colheu durante as 24 horas, ou a gente tem que lembrar, principalmente em crianças sem manifestação hepática da doença, que podem, inicialmente, não ter uma excreção tão alta do cobre urinário. E o falso positivo, por outro lado, a gente pode ter em todos os outros quadros colestáticos. E também em necroses maciças, né, do parênquima hepático, e em caso de contaminação de coleta. É importante a gente atentar, inclusive, ao frasco onde o material está sendo armazenado, né, para coleta. A biópsia hepática, ela vai estar avaliando também, né, a sobrecarga do cobre no parênquima hepático. Infelizmente, essa quantificação, né, do cobre no parênquima é tecnicamente difícil, pouco realizado. Então, na prática, a gente acaba, na maioria das vezes, fazendo uma avaliação mais qualitativa, né, com a coloração por rodanina, avaliando se qualitativamente a gente tem sinais ali de uma sobrecarga do cobre. A microscopia eletrônica também seria muito interessante para análise ultraestrutural do parênquima, mas também, na prática, a gente tem uma dificuldade de acesso, né, a essa técnica. Que situações eu posso ter um falso positivo? Doenças colestáticas, em geral, e os falsos negativos, a gente pode ver, principalmente nos casos de doença avançada, porque a distribuição do cobre no parênquima, ela se dá de forma irregular. Então, se eu pego uma área ali do parênquima, em que eu não tenho um nível tão elevado do cobre, isso pode indicar, erroneamente, né, que não há sobrecarga desse metal. Pesquisa dos anéis de Kaiser-Fleischer, com lâmpada de fenda, é presente em cerca de 90% a 95% dos pacientes que têm uma manifestação neurológica, mas nos pacientes com manifestação puramente hepática, só 50% a 60% dos casos que vão ter a presença do anel. E, além disso, lembrar, né, que o anel de Kaiser-Fleischer, ele não é patognomônico da doença. Então, esse estudozinho, que até o Gama tinha me dividido, né, esse estudo bem bonitinho, agora de 2023, ele fez uma avaliação de 750 indivíduos portadores de quadros colestáticos, ou seja, quadros hepáticos com elevação de níveis de bilirrubina acima de 5, das diferentes etiologias das hepatopatias. E fizeram a pesquisa nesses pacientes todas do anel de Kaiser-Fleischer. E, curiosamente, eles encontraram 98 desses indivíduos com a presença do anel. E desses 98, só 1/3 tinham, na verdade, diagnósticos de doença de Wilson. Os outros tinham outras doenças hepáticas, hepatites virais, CBP, hepatite autoimune, doença hepática alcoólica, doença medicamentosa, ou seja, mostrando que, pura e simplesmente, o quadro colestático, ele, por si só, pode se manifestar, né, dessa forma com a presença dos anéis. Na verdade, aí eles diferenciam a terminologia. Eles dizem que, nesses casos, a gente, então, teria um pseudoanel de Kaiser-Fleischer, que seria composto por pigmento biliar associado ao pigmento de cobre, diferente do anel verdadeiro, né, que seria só o depósito de cobre na membrana de DCM. No pseudoanel, ou seja, nas outras hepatopatias, eu costumo ver níveis de bilirrubina sérica total acima de 5, e a seroloplasmina, ela pode estar discretamente reduzida, por conta da presença de outras doenças hepáticas, mas geralmente não níveis muito baixos, o cobre urinário costuma estar normal. Já no anel verdadeiro, a gente vai estar tentando aí compor o quadro verdadeiro, né, da doença de Wilson, com a seroloplasmina baixa e o cobre urinário elevado. Por fim, a pesquisa genética, né? Eu acho que é um recurso aí que a gente sempre fica na expectativa de estar realizando, mas
como bem o doutor Francisco já até colocou, eu acho que não deve ser o primeiro exame a ser feito, ele deve ser pensado caso a caso. E quando que ele vai ser útil? Ele vai ser útil principalmente no rastreio de indivíduos, de familiares, né, portadores, de pacientes já sabidamente portadores da doença, ou ele também vai ser muito útil quando a gente, com os outros recursos diagnósticos, não consegue estar definindo, fechando completamente o diagnóstico, como foi o caso nosso, né, o nosso paciente. E aí, a gente tem mais de 500 mutações já bem conhecidas. Dessas, a gente tem algumas mais frequentes na Europa, outras mais em países orientais. Aqui no Brasil, a gente tem um estudo também mostrando qual que seria a variante genética mais frequente, que foi vista em 30% dos casos. E a gente tem que lembrar, como no nosso casinho, que naqueles pacientes que até no primeiro momento vem uma pesquisa negativa, já que a gente tem mais de 500 mutações conhecidas e algumas que ainda devem ser conhecidas aí mais para frente, e a gente tem uma forte suspeição, a gente precisa, então, estar pedindo o sequenciamento genético, né, para a gente estar justamente investigando outras mutações menos frequentes ou ainda não bem conhecidas. Tá bom? Como a maioria dos pacientes são heterozigotos compostos, a identificação de uma única mutação já corrobora o diagnóstico. E se a gente identificar duas mutações, a gente bate o martelo aí do diagnóstico da doença de Wilson. Aqui também já bem conhecido os critérios de Leipzig, desenvolvidos em 2001, que vão de uma maneira resumida, né, juntar esses achados, né, clínicos, laboratoriais, radiológicos, né, presença genética de Kaiser-Fleischer, pesquisa e presença de sinais e sintomas neurológicos, níveis de ceruloplasmina, anemia, dosagem do cobre. Então, a gente vai fazer uma pontuação para pensar mais ou menos, né, no diagnóstico da doença de Wilson, se baseando nesses critérios. E essa tabelinha, aqui de forma mais resumidinha, ela vai justamente nortear, né, o nosso guideline de como é que a gente tem que estar raciocinando no diagnóstico do paciente com Wilson. A gente começa com a dosagem da ceruloplasmina. Se é uma ceruloplasmina normal, acima de 20, a gente pode fazer uma complementação com o anel de Kaiser-Fleischer. Se negativo, mas ainda assim eu tenho forte suspeição, a gente complementa com o cobre urinário. E se tudo negativo, afasta o diagnóstico. E, por outro lado, se algum desses achados vier positivo, a gente pode fazer a complementação diagnóstica ou com a biópsia hepática ou com a pesquisa genética. Falando agora especificamente, bem rapidinho, da intoxicação pelo cobre. As vias principais de intoxicação pelo cobre são a via oral e a via inalatória. Mas a gente pode ter também intoxicação pelo cobre por via cutânea, né, por contato com a pele, e menos frequentemente, mas a gente tem que lembrar dessas terapias loucas que vêm surgindo hoje em dia aí, de tratamentos milagrosos, as terapias parenterais. A exposição ocupacional é a principal forma de intoxicação pelo cobre, e aí seria a exposição a antifungicidas, fertilizantes, mas também pacientes, indivíduos que trabalham justamente em galvanoplastia, como é o nosso paciente, indústrias elétricas e automobilística, em mineração, ou até mesmo através de água contaminada. O quadro clínico da intoxicação pelo cobre é exatamente igual, né, ao quadro da doença de Wilson. Ele pode ter uma manifestação aguda, e aí essa manifestação, né, no quadro de intoxicação aguda, pode ser mais com sintomas gastrointestinais, de náuseas, vômitos, diarreia, sangramento digestivo, hiporexia, mas eu posso ter também lesão renal, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática aguda, com necrose hepática maciça, e a anemia hemolítica, né, essa anemia hemolítica com acúmulo, né, com formação de metahemoglobina, que dá uma coloração, um aspecto, né, cianótico no indivíduo, e uma coloração do sangue que eles colocam assim como sangue cor de chocolate. E as intoxicações crônicas, elas são as mais
mais características e parecidas, né, com a doença de Wilson, que vão desde hepatites crônicas até a uma insuficiência hepática progressiva, quadros renais, cirrose, distúrbios neuropsiquiátricos, anemia hemolítica e até a presença do anel de Kaiser-Fleischer. Laboratorialmente, a intoxicação pelo cobre é também praticamente igual à doença de Wilson. Ela pode dar, num quadro inicial, ceruloplasmina normal ou discretamente reduzida. Isso por quê? Porque se eu tenho um aumento expressivo dos níveis de cobre do organismo, eu vou ter a mobilização de apoceruloplasmina ligando-se a esse cobre para tentar manter o equilíbrio. Então, num primeiro momento, eu ainda não vou conseguir, eu vou ter um consumo dessa ceruloplasmina, e por isso tem esse aspecto reduzido, até o organismo ele voltando ao seu equilíbrio. O cobre sérico pode estar elevado, normal, também pelo mesmo motivo das alterações dos níveis da ceruloplasmina, assim como o cobre urinário elevado. A meta-hemoglobina, que costuma estar elevada quando a gente tem essa anemia hemolítica, sideroblástica, né, que a gente fala, podemos ver as alterações na biópsia hepática, laboratoriais, muito semelhantes à doença de Wilson. E aí, nesse caso, a pesquisa genética se torna realmente a cereja do bolo aí para ajudar a gente nesse raciocínio. O tratamento nos quadros sintomáticos é o uso de quelante do cobre, preferencialmente a adepenicilamina. Então, como eu tinha falado, né, que ele é útil principalmente em situações com diagnóstico indefinido, por isso que a gente tem que lembrar, assim, da pesquisa genética. E só para finalizar, eu coloquei porque, na verdade, eu fiquei com essa dúvida grande, né? Assim, e a intoxicação pelo chumbo, quando a gente pensa, quando não pensa, como é que eu interpreto esse nível sérico, né, do chumbo no paciente? E, então, lembrar, a intoxicação pelo chumbo, ela pode ter como via de intoxicação a via oral, inalatória ou cutânea. Principalmente, ela vai acontecer através de exposição ocupacional ou indivíduos que trabalham na fabricação de reciclagem de baterias, formação de bronze, vidro, solda, mas também galvanoplastia, mineração, fundição, soldagem. Algumas ervas medicinais também podem ser contaminantes, assim como algumas tinturas, alguns corantes, que estão presentes também em maquiagens. E a gente pode ter em alguns combustíveis também o excesso de chumbo, que foi proibido na década de 80, aqui no Brasil, inclusive, né, a associação do chumbo com a gasolina. O quadro clínico pode ser desde uma intoxicação aguda até uma cronificação do quadro, com manifestações gastrointestinais, dor abdominal, constipação, disgeusia, parestesias, artralgias, distúrbios neuropsiquiátricos, infertilidade, impotência sexual, manifestação renal, também pode estar associada à anemia, ou seja, uma gama também de formas de apresentação. E o seu diagnóstico laboratorial inicial, de maneira geral, é a dosagem do nível sérico do chumbo, que a gente vai considerar como intoxicação quando níveis acima de 40 microgramas por decilitro, e quando a gente vai estar pensando no tratamento com os seus quelantes. Aqui, então, foi uma tabelinha que eu fiz para eu entender essa interpretação dos níveis séricos de chumbo, isso baseado até nas normas do nosso governo brasileiro e do governo americano. Então, ou seja, eles consideram intoxicação de chumbo, níveis séricos elevados de chumbo, melhor dizendo, quando esses níveis estão acima de 5 microgramas por decilitro, não necessariamente tendo qualquer manifestação clínica. Mas, quando eles veem esses níveis mais baixos, né, no paciente assintomático, eles só recomendam, fazem as orientações, né, para evitar a exposição ocupacional para o indivíduo e o programa onde está fazendo o acompanhamento anual com nível sérico. Se eu já tenho níveis um pouquinho mais altos, entre 10 e 20 microgramas por decilitro, nesse caso, eles diminuem o intervalo da realização, né, de acompanhamento laboratorial.
Se eu tenho até de 20 a 39 microgramas por decilitro, aí eles já começam a sugerir o afastamento do trabalho e a dosagem diminuir intervalo para uma dosagem mensal do nível sérico do chumbo, e em níveis acima de 40, eles necessariamente vão estar afastando, né, o indivíduo da sua atividade ocupacional, e nos sintomáticos eles já começam a considerar o uso do quelante. Tá? E nos acima de 80, aí eles vão estar já pensando necessariamente em estar colocando o quelante para estar tratando o paciente. E, por fim, último slide, outros biomarcadores que podem estar presentes também no saturnismo, né? Então, que é a dosagem desse ácido delta-aminolevulínico, desidratase, que é uma dosagem urinária. Ela é uma enzima que incorpora o ferro na protoporfirina. Ela está inibida no paciente com intoxicação pelo chumbo, sendo um teste indireto dessa exposição. É um metabólito intermediário da síntese do anel porfirínico, faz parte da hemoglobina, mioglobina e citocromos, também pode estar diminuída nas porfirias, né? Mas ela, principalmente em crianças, eles citam como sendo interessante a gente estar avaliando, porque muitas vezes a intoxicação na criança acaba tendo um resultado falseado com a dosagem do nível sérico do chumbo. Ela é altamente sensível, mesmo quando os sinais e sintomas ainda não surgiram, então por isso vem sendo sugerido, inclusive, no protocolo do Ministério do Trabalho. A zincoprotoporfirina também pode estar reduzida, é também um biomarcador que indica um efeito crítico ali da intoxicação pelo chumbo, e pode estar permanecendo alterada, né, elevada ali por anos até a sua normalização. O chumbo urinário, a dosagem do chumbo em fio de cabelo, indica também a exposição recente, mas não é o melhor método, porque pode sofrer variações relacionadas a outros fatores ambientais, dietéticos e de função renal. E, por último, só lembrar da fluorescência de raio-x, que mede a dosagem, a concentração do chumbo nos ossos. Ela é interessante porque essa dosagem óssea, né, esse nível, essa sobrecarga óssea, pode se manter por até 30 anos. Então, seria um marcador ali, de, em algum momento, né, o paciente ter se exposto a doses excessivas aí do chumbo. Concluindo, a intoxicação exógena pelo cobre, ela pode manifestar-se, né, com quadro clínico laboratorial idêntico ao da doença de Wilson, visto que a gente não tem até o momento um exame definitivo para o diagnóstico, sendo necessário a associação de dados. A pesquisa genética é fundamental nos casos de dúvida diagnóstica para a gente conseguir diferenciar a doença primária do quadro secundário. E nos casos da intoxicação leve, sem grandes repercussões clínicas, apenas o afastamento da exposição ao metal é geralmente suficiente, pois o organismo consegue eliminar o excesso do cobre via biliar e urinária em 30 a 180 dias, entrando no equilíbrio novamente, né, do organismo, com a normalização dos níveis do cobre sérico e urinário, assim como os níveis da ceruloplasmina. O anel de Kayser-Fleischer não é patognomônico da doença de Wilson, costuma desaparecer após o controle dos níveis séricos de cobre, tanto na doença primária como nas intoxicações exógenas também, porque ele seria só um marcador da sobrecarga de cobre no organismo. Era isso que eu tinha para dizer. Muito bom. Parabéns pela revisão. Eu queria fazer só uma pergunta do ponto de vista trabalhista. Qual que é a gente tem que notificar o Ministério do Trabalho? Existiriam... Sim. Na verdade, ações que a empresa não está respeitando? Então, isso geralmente eles são muito bem acompanhados pelo médico do trabalho das empresas. Eles têm esses protocolos muito bem estabelecidos, justamente até de acompanhamento, dosagem sérica, exames periódicos, entendeu? Que eles devem estar realizando, né? E aí a notificação, sim. Porque em caso de cronificação, seria uma causa até de afastamento definitivo, né, do trabalho.
Bem legal esse caso. Muito bom. Você quer fazer algum comentário, Gama? Não, eu tava esperando esse caso porque eu achei ele muito interessante e assim, é o primeiro caso que eu vejo de intoxicação pelo cobre, né? Simulando um diagnóstico de doença de Wilson e que pode ser exatamente, ela colocou ali até a anemia hemolítica cumbis negativo na intoxicação pelo cobre, né? Com manifestações diversas que são muito semelhantes à doença de Wilson, né? Então, a gente tem que estar atento a essa possibilidade, né? E conhecer o doutor Francisco, saber que ele tem um ambulatório de doenças infecções sistêmicas, de doenças neurológicas, né? Dá vontade da gente visitar o ambulatório dele e É ficar inspirador. vendo raridades, né? Esteja à vontade, professor, mas eu vou trazer os casinhos aqui para o senhor ver também. Já que a gente virou agora amigos aí do outro lado. Muito legal. Quer fazer algum comentário desse caso, Francisco? Tá, ok? Não, acho que foi tudo isso que a gente conversou. Acho que é bem bacana mesmo esse caso. E eu acho bacana essa reunião desse tipo aqui, que a gente vai vendo a visão de vocês, enquanto eu posso falar um pouquinho da minha, né? Mas acho que a visão de vocês é muito boa também de ampliar os diagnósticos diferenciais. E a nossa apresentadora, a doutora Thais, quer fazer algum comentário? O que você gostou de apresentar esse caso? Estudou bastante? É um caso muito interessante, né? Quero agradecer vocês pela oportunidade, é uma honra estar podendo apresentar aqui, juntamente com a doutora Perla. Legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa, ou a gente pode jantar? Vamos jantar, né? Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Eunice, pela Obrigadão, Francisco. estrutura, Thaís, Francisco, Perla. E até a próxima. Tchau, gente. Até. Obrigadão, doutor Francisco. Perla, show. Foi legal? Vamos lá. Ó, Thaís, vamos parabéns, casar Thaís. agora aqui os ambulatórios. Eu tô namorando, eu falei para ele, eu tô namorando.